Olá, alunos EBEG, sou Pedro Coelho, defensor público federal, professor de Direito Processual Penal aqui na escola, e estou aqui mais uma vez nesse encontro, dessa vez para iniciar o estudo de um outro procedimento vinculado à matéria do Direito Processual Penal. Nas últimas aulas passamos a analisar o procedimento sumaríssimo, aquele lá desenhado pela Lei 9099 de 95, trazendo muitas peculiaridades, muito importante a compreensão e o estudo. Ainda mais importante, já vimos em 6 ou 7 aulas específicas a matéria do procedimento comum ordinário, que é o que eu sempre chamei e sempre chamo de procedimento guarda-chuva, cujas matérias e ideias lá compreendidas e analisadas servirão em sua maioria para todos os demais procedimentos. O procedimento comum sumário, em que fizemos apenas algumas distinções em relação ao comum ordinário, e hoje no encontro de hoje começaremos o estudo desse importantíssimo procedimento especial, que é aquele desenhado na Lei de Drogas, importante lei de 2006, a Lei 11.343 de 2006. Cada vez mais essa legislação, tanto na parte material do direito penal especial, as inovações do direito penal vêm sendo trabalhadas nas aulas e cobradas em concurso público, e nos últimos 2 ou 3 anos a incidência, a cobrança de conhecimentos do aspecto procedimental em concurso público de primeira, segunda e fases orais vem aumentando bastante, em especial em razão da riqueza e da difusão de entendimentos jurisprudenciais acerca do procedimento especial da Lei de Drogas. Sendo assim, a aula de hoje inicia o estudo do que deve ser compreendido pelo aluno, pelo que está se preparando, dos pontos mais importantes dessa legislação especial, e, eventualmente, trataremos nas próximas aulas ainda dela do conhecimento imprescindível na sua preparação. Portanto, vemos aí que a temática da aula de hoje: iremos tratar do procedimento desenhado na Lei de Entorpecentes, Lei 11.343 de 2006. Em primeiro lugar, é preciso registrar que o nosso estudo aqui, no que se refere ao procedimento da Lei de Drogas, vai cindir em 2 momentos específicos. Por que isso? Porque a novidade legislativa do ano de 2006, a partir dessa lei ora estudada, nos trouxe uma dicotomia, um tratamento diferenciado, específico para cada situação. É dizer, a partir dessa lei, houve um cuidado ainda mais especial por parte do legislador no que se refere ao tratamento procedimental para os chamados crimes de porte para consumo próprio de drogas e os crimes de tráfico e condutas semelhantes, assemelhadas. Portanto, num primeiro momento, iremos tratar do procedimento que a lei trouxe para aquela situação desenhada no artigo 28 da Lei 11.343, o porte para consumo próprio de droga. Em um segundo momento, portanto, iremos nos ater ao procedimento especificamente voltado para os crimes de tráfico de entorpecentes. As condutas, os crimes de tráfico de entorpecentes possuem um tratamento específico que iremos analisar como assinalado, desenhado, trazido, trabalhado pelo legislador entre os artigos 48 e 59 da Lei 11.343. Em primeiro lugar, portanto, iremos trabalhar aquelas situações para os crimes do artigo, o crime do artigo 28 da lei especial. E aqui, meus caros, é preciso um cuidado maior e eu preciso evitar a repetição de conteúdo. É um cuidado que a gente sempre busca ter. Eu estou partindo do pressuposto que vocês já estudaram, já assistiram às nossas aulas, tanto de procedimento comum ordinário, como especialmente nesse ponto da matéria,
o procedimento comum sumaríssimo, exatamente aquele trabalhado na Lei 90/99 de 95, a Lei dos Juizados Especiais. Mas por que isso, Pedro? Porque para os crimes de porte para consumo do artigo 28, basicamente 80-90% da lógica desenhada, trabalhada na Lei 90/99 vai ser aplicada aqui nesses crimes. Trata-se, portanto, de um crime de menor potencial ofensivo e que a Lei de Drogas remeteu ao procedimento dos crimes, do procedimento comum sumaríssimo, aquele das infrações de menor potencial ofensivo. Na tela com vocês, no material de vocês, eu tomei um cuidado para, de maneira esquemática, apenas a título de revisão, vocês poderem ler e verificar que sistemática procedimental é essa. Remeto às aulas do procedimento sumaríssimo, mas percebam que tem a lavratura do termo circunstanciado pela autoridade policial, a remessa ao juiz dos juizados especiais, e no material de vocês podem ler isso de maneira tranquila. Peço licença apenas para pular esses slides, porque, como dito, já é matéria por nós estudada, analisada e conhecida, e passarei depois a traçar ou a identificar peculiaridades, pontos distintivos ou de acréscimos àqueles conhecimentos da Lei 90/99 a serem aplicados, a serem observados para os delitos previstos no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Portanto, passaremos aí o slide de vocês. E aí o ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, eu peço para vocês darem uma lida, uma analisada e qualquer dúvida, conferirem lá as anotações do procedimento sumaríssimo. Portanto, vamos para os pontos de destaque na estrutura procedimental em relação aos crimes do artigo 28. Em primeiro lugar, destaco esse ponto muito importante. Veja aí na tela de vocês que o usuário será encaminhado diretamente à autoridade judicial e subsidiariamente à autoridade policial. Meus caros, prestem muita atenção. Talvez esse conhecimento vocês trabalhem ou tenham ainda mais ênfase, com ainda maior ênfase, na matéria de direito penal material. Mas aqui, desde já, preciso chamar a atenção que o legislador tomou muito cuidado em diferenciar, tentar dar um tratamento especial, diferenciando o mero usuário e aquele traficante de drogas. E isso se aplica, ou isso se percebe também, além da parte efetivamente punitiva do direito material, no aspecto procedimental. E um primeiro ponto aqui é a tentativa do legislador de tirar aquela visão policialesca, o tratamento policial diretamente ao envolvido ou ao autor, suposto autor, do crime, que ainda é considerado para a corrente majoritária crime de porte para consumo próprio. Só que aqui, o que é que o legislador tentou? Olha, a ideia inicialmente é não, ou tentar evitar ao máximo, ou tornar mais frágil possível o contato do usuário com o aparato policial. Então, primordialmente, a partir de uma leitura da Lei 11.343, podemos perceber que, uma vez flagrado o usuário cometendo o delito do artigo 28, deve-se dar uma prioridade à imediata apresentação do flagrado, do preso, do usuário, à presença de um magistrado. Essa é a prioridade desenhada pela Lei 11.343. Ora, Pedro, então eu posso dizer que, uma vez flagrado o usuário, ele não mais deve ser submetido a um primeiro contato com a autoridade policial, mas sim com o magistrado, mas sim com o juiz? Cuidado nessa afirmação, porque, como está na tela de vocês e como eu acabei de afirmar, esse contato direto com o magistrado, ele é a prioridade, ele tem que ser dada a prioridade. Só que, na prática, e assim previu a lei,
o magistrado muitas vezes não se encontra disponível. E o que é que acontece? A gente vai fazer o que com esse usuário? Portanto, traz-se a solução subsidiária. Não estando ali previsto, não estando ali disponível o magistrado, esse usuário será encaminhado, ainda assim, subsidiariamente, à autoridade policial e, perante a autoridade policial, será convidado a assumir um compromisso em comparecer perante a autoridade judicial em determinada data e horário previamente fixado. Agora, mais uma vez, e acompanhe comigo, sempre fazendo a distinção com o que a gente estudou no procedimento da Lei 9.099. Vocês se lembram que tudo que eu estou falando aqui, em muito se aproxima do que a gente estudou lá no procedimento sumaríssimo. Só que aqui tem um detalhe. Lembremos que na Lei 90/99, se o flagrado, se o envolvido, se o indiciado, se a pessoa que cometeu uma infração de menor potencial ofensivo, após a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, ele se nega a assumir o compromisso perante a autoridade policial para comparecer perante a autoridade judicial, nesse caso, de maneira excepcional, autoriza-se a efetuação da prisão em flagrante. Portanto, lembremos, Lei 90/99, comparecimento à autoridade policial. Ele vai pedir, o delegado de polícia pede para você, envolvido, assumir um termo, um compromisso para comparecer perante a autoridade judicial. Você assumindo, não tem a menor chance, nesse caso, de ficar preso em flagrante. Lá do outro, se você, não obstante a oferta desse compromisso, você se nega a assumir, a firmar o compromisso, nesse caso, autoriza-se ao delegado efetuar a prisão, confirmar a prisão em flagrante. Tudo isso a gente já estudou tanto nas aulas de prisão como de procedimento comum sumaríssimo. Agora, na lei de hoje, a Lei 11.343 de 2006, ainda que o usuário não assuma o compromisso de comparecer perante a autoridade judicial, ainda que ele se negue, não vou por quê? Porque não quero, não tenho o menor interesse em ver esse rapaz que vocês chamam de juiz. Imagine tal situação. Nesse caso, ele pode ser preso em flagrante? Não. A lei é muito clara. O tratamento a ser dado, e é isso que vocês precisam ter em mente no usuário, para o usuário, tenta evitar por completo a ideia policialesca e, em especial, a ideia carcerizadora. Em hipótese alguma, portanto, pelo artigo 28, uma pessoa poderá ser presa. Tranquilo aqui, é o que se chama de liberdade provisória incondicionada. Não importa qual a condição, se ele se negou a comparecer, se ele simplesmente não falou nada, se ele disse, eu sou usuário há 20 anos, isso mesmo, tal. Não importa, a condição, a hipótese que você imaginar, pelo artigo 28 de maneira isolada, ainda que reincidente, não é possível a prisão provisória, a prisão em flagrante. Trata-se, portanto, de liberdade provisória incondicionada. Também há alguns autores com base na legislação até recentemente plenamente vigente no CPP, são aquelas hipóteses em que se diz que o investigado, o envolvido, o agente criminoso livra-se solto. O que é livrar-se solto é em qualquer hipótese, em qualquer condição para aquela determinada situação, para aquele determinado crime, como no nosso caso o artigo 28, o envolvido terá sua liberdade provisória totalmente deferida e verificada no caso concreto. Tranquilo? Um outro ponto importante, e aqui mais uma vez tenho que me valer dos ensinamentos lá da Lei 90/99, se dá no que se refere à transação
penal. Lembremos, a gente passou quase uma aula toda estudando transação penal, todas as hipóteses, situações, posições peculiares da doutrina, da jurisprudência, como é que se põe a legislação da Lei 90/99, a legislação especial lá de crimes ambientais, enfim, tratamos tudo. Nesse caso aqui de drogas, o que é que a gente tem para acrescentar? Lembre-se que, imaginemos que o Ministério Público faça a proposta de transação penal. Nessa proposta de transação penal, nas infrações de menor potencial ofensivo, poderia, além da multa, estar prevista qualquer das penas restritivas de direito trazidas no bojo do Código Penal brasileiro. E o que é que diz e qual é o tratamento específico, especial, Pedro, que teremos que ter, o cuidado que teremos que ter nesse âmbito, na aplicação dos crimes do artigo 28 da 11.343. É porque, meus caros, tomem muito cuidado com esse artigo 28. Porque, dentre as possibilidades e as previsões legalmente previstas de penas restritivas de direito no artigo 28, não há uma completa identidade com aquelas lá do Código Penal. Portanto, cuidado aqui, porque eventual transação penal ofertada pelo Ministério Público, no caso do artigo 28, somente poderá versar sobre as penas restritivas de direito trazidas à baila no próprio artigo 28. E quais são essas penas restritivas de direito, Pedro? Na tela de vocês, artigo 28, vamos lá comigo. No inciso 1º, traz a pena restritiva de direito, ou na verdade é uma pena quase que inócua, mas vamos lá na leitura. Advertência sobre os efeitos das drogas. A segunda punição prevista é a prestação de serviços à comunidade. Continuem comigo. O inciso 3º vem nos ensinar que é possível aplicar a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Portanto, verificamos, meus caros, que em hipótese alguma, no artigo 28, será possível a aplicação de pena privativa de liberdade. Ah, Pedro, mas é possível de repente, esqueçamos a transação penal, imaginemos que haja uma condenação com trânsito em julgado, a que o usuário condenado, transitado em julgado, cumpra uma medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Por quê? Lá pelo Código Penal, lá pela Lei 90/99, mas principalmente pelo Código Penal, há uma discussão. Ora, se o acusado com trânsito em julgado a uma pena restritiva de direito não comparece, não cumpre a pena, será possível, analisando o caso concreto, a conversão dessa pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade. Afinal, inicialmente, a pena privativa de liberdade, por uma benesse legal, a conversão da pena em pena restritiva de direito, e se o acusado não cumpre essa pena restritiva de direito, aí novamente teríamos uma pena privativa de liberdade e o acusado poderia o condenado poderia ir ao cárcere. E nesse caso aqui, da lei, do artigo 28, Pedro, aqui vamos ler o parágrafo 6º, que ele é muito claro no seguinte sentido. Ainda que venha o acusado, o condenado, a descumprir aquela pena restritiva de direito diretamente, já analisadas no inciso 1º, 2º e 3º, fixadas para ele, não será possível a conversão dessa pena em privativa de liberdade. E qual é a solução? É o parágrafo 6º que nos ensina. Para a garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput nos incisos 1º, 2º e 3º, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente à admoestação verbal ou à multa. Percebam, meus caros, cuidado aqui. Eu posso falar, portanto, tranquilamente
que de maneira isolada o artigo 28 não terá o condão de levar o usuário, ainda que condenado com trânsito em julgado, ao cárcere. Naturalmente, se houver concurso com outras modalidades criminosas, aí é uma outra situação. Mas isoladamente o artigo 28 não tem o condão de autorizar isso. Ainda que haja descumprimento da pena, o parágrafo é muito sexto, no sentido de, o parágrafo 6º é muito claro, no sentido de que o juiz pode até fixar multa, não mais do que isso. Tranquilo? Muito cuidado aqui. A ideia do artigo 28 é bem simples e relativamente tranquila, mormente quando estudamos e compreendemos muito bem a Lei 9099, o procedimento sumaríssimo.